Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Orgulho e Humildade, com a palestrante Érica Oliveira, ocorrida no dia 10 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial agora. Convido a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos ao Mestre Jesus e aproveitar o clima de fraternidade, de amor que se faz presente neste momento, para que possamos sintonizar com a Casa do Caminho, bem como os mentores amigos que nos assistem neste momento. Obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade, que o Senhor permaneça conosco durante todo este trabalho, que todos que aqui estiverem possam ser abençoados com as palavras de hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus, e em Teu nome damos por aberto a reunião de hoje, e que assim seja. Bom, boa noite de novo a todos, meu nome é Érica, prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite do Paulo, a confiança dos mentores que dirigem este trabalho e peço que eles nos intuam nestes momentos para que as palavras de hoje possam trazer paz e tranquilidade aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre orgulho e humildade. Para as nossas reflexões de hoje, nós vamos usar o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 11 e 12, e o texto Orgulho, Riqueza e Pobreza, de Leon Denis, que está no livro Após a Morte. Me perdoem, eu acho que o nome é esse, agora que eu estou vendo que eu não anotei, mas é uma obra de Leon Denis. Eu pergunto para vocês já devem ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, não é mesmo? Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. A humildade é um sentimento que nivela os homens, mostra-nos que somos irmãos, que devemos nos ajudar mutuamente e nos encaminha ao bem. Por que ela nos iguala? Cada um de nós tem um nível social diferente, um nível intelectual diferente. Então, como a humildade pode nos nivelar? Ela nos nivela a partir do momento que eu entendo que o que eu sei um pouquinho a mais complementa o que o meu irmão não sabe, e o que o meu irmão sabe um pouco a mais do que eu complementa o que eu não sei. Por isso que na sociedade todo mundo é importante. O dentista é importante, o paciente é importante, do mesmo jeito que o atendente do supermercado é importante, do mesmo jeito que o atendente da farmácia é importante. Cada um no seu lugar, cada um no seu ambiente, pode tornar a vida de outra pessoa mais fácil, a vida de outra pessoa melhor. Por isso que a humildade, quando eu me coloco como humilde, quando eu sou humilde de verdade, eu entendo que eu não sei tudo e que o meu irmão pode me ajudar naquilo que eu não sei. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade, ela é firme, segura e jamais compartilha com hipocrisia ou com preguiça. Então, humilde não é aquele que se veste mal ou que anda mal ou que não se esforça nas coisas da vida por se dizer humilde. Humilde está longe disso. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela dispõe o seu portador à sabedoria real. Sem a humildade, nos enfeitamos de virtudes que não possuímos, como se vestíssemos um hábito para ocultar as deformidades do nosso corpo.
Lembremos daquele que veio para nos salvar, Jesus, que na sua humildade se fez tão grande que se elevou acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus para os pobres, é porque ele sabia que os ricos imaginavam que todos os seus títulos e toda a sua riqueza eram mérito deles mesmos. E a essência deles era mais pura que a dos pobres. Então, meus irmãos, o contrário de humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulho é soberbo, julga-se superior e se esconde por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. O orgulho é o pior dos males, pois por onde passa, deixa o germe de quase todos os vícios. A pessoa orgulhosa, ela consegue afastar dela todas as pessoas que amam, porque está sempre despertando no outro os defeitos das pessoas. O orgulho tem coberto de sangue e ruína nosso planeta, e é a origem de nossos padecimentos além-túmulo. Seus efeitos ultrapassam a morte e alcançam destinos longínquos. O orgulho não nos desvia somente do amor de nossos semelhantes. Ele também atrasa nosso aperfeiçoamento, nos iludindo com a superestima do nosso valor e nos fazendo cego diante dos nossos defeitos. Então, como é possível se livrar disso? Como podemos nos livrar desse véu que nos ilude do nosso supervalor e ainda nos faz não perceber os nossos defeitos? Só através do exame rigoroso dos nossos atos e pensamentos podemos fazer essa reforma íntima. Mas então a gente pergunta, e como o orgulhoso fará esse exame? Porque o orgulhoso, ele mesmo não se conhece. Ele se aborrece com qualquer contradição e só se serve de aduladores. Então, ninguém que está ao lado de um orgulhoso vai servir para abrir os seus olhos a princípio, porque ele não aceita. Assim como o verme que estraga um belo fruto, assim o orgulho corrompe as obras mais meritórias. Todo bem realizado com ostentação e com secreto desejo de aplausos ou elogios depõe contra o próprio autor. Então nós perdemos todo o mérito da boa ação que fazemos quando estamos realmente querendo o reconhecimento das outras pessoas. E isso acontece quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, as nossas reais intenções diante das nossas atitudes, elas são testemunhas das nossas atitudes. Elas vão realmente revelar qual era a minha intenção. E se a minha intenção era colher frutos aqui no planeta Terra, com certeza os benefícios serão ilusórios. Os méritos serão ilusórios quando a gente desencarnar. O orgulho nos impede de ver a verdade da vida eterna. Por quê? Para entendermos a Deus e as suas leis, precisamos, antes de tudo, da simplicidade, da sinceridade, da inteireza do nosso coração e do nosso espírito. E são virtudes desconhecidas do orgulhoso. Para ele, é insuportável admitir sua inferioridade. Para ele, nada existe além do que está ao seu alcance. Não admite que seu saber e sua compreensão sejam limitados. O orgulhoso pensa que ele sabe de tudo, que o mundo gira em torno do seu umbigo. Então, a partir do momento que eu penso que só o que eu sei é o certo, eu não estou aberta para entender que existe muito mais além do que eu sei, que tudo que eu sei é pouco diante da eternidade que me cabe saber ainda. Então, só a humildade faz a gente ter acesso às verdades eternas. O homem simples, humilde humilde em sentimentos, ele é rico de qualidades morais. Embora seja inferior em faculdades,
toma posse dessas verdades de forma muito mais rápida, muito mais depressa do que o orgulhoso, porque ele não tem a presunção de saber, de achar que ele sabe tudo. O ensino dos espíritos, eles nos mostram a tristeza da situação do orgulhoso no além-túmulo. Nós temos aí no livro Céu e Inferno, e na literatura como um todo, de André Luiz, vários casos de espíritos que se mostram, depois de desencarnado, desiludidos, porque achavam que teriam, depois da desencarnação, méritos por alguma posição que ocuparam. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos o caso de socorro de um espírito que era padre aqui no planeta Terra, cometeu várias atrocidades enquanto no cargo de padre, mas por ele ter se confessado na hora de desencarnar, na hora do seu desencarne, ele achava que realmente estava garantido o céu para ele. As glórias eternas estavam garantidas porque ele era um servo de Deus. E quando ele desencarna, ele passa 40 anos no umbral até poder ser socorrido. Então a gente vê aí que os nossos títulos no planeta Terra, os nossos bens, não garantem uma vida após a morte num lugar mais benéfico, um lugar melhor pelas coisas materiais que cultivamos aqui. Então os espíritos vêm nos relatar nos dar essas notícias para que possamos refletir um pouco mais do que estamos realmente fazendo aqui. Os humildes e pequenos desse mundo acham-se lá no plano espiritual exaltados. Os arrogantes e vaidosos são humilhados, porque eles se veem depois da desencarnação sem todos aqueles bens que garantiam a sua glória aqui. É que uns levam consigo a verdadeira supremacia. Os humildes levam as virtudes, as qualidades adquiridas pelo sofrimento, ao passo que os outros, os orgulhosos, têm que largar aqui, no momento da morte, todos os seus títulos, todos os bens e fortuna, e o seu vão saber, tudo que nesse mundo lhes formava a glória, e quando chegam lá, veem que a sua felicidade desaparece, porque lá o que conta são as virtudes, o que construímos no nosso coração. Chegam ao espaço pobres, privados das riquezas que se achavam donos. Essa perda, contrastando com o esplendor do passado, mortifica o orgulhoso. Quando ele vê tudo que ele tinha aqui no planeta Terra, e chega lá e ele vê que nada daquilo ele pode levar, ele se sente mortificado. Por isso, se tornam tão apegados à matéria até depois da desencarnação. Eles não conseguem se libertar daqui. E isso causa sofrimentos atrozes, né? Esses vínculos ao plano, ao umbral, e causa muito sofrimento a eles, porque se revoltam diante da sua realidade. Avistam, além deles se verem sem nada do que eles tinham, eles veem aqueles que eles humilharam e desprezaram iluminados no plano espiritual. E esse sentimento de perda e de alguém que não tinha nada, está tão bem do outro lado, faz com que eles sofram ainda mais. Mas Deus não desampara nem o orgulhoso, mas ele vai ter que refazer a sua trajetória aqui no planeta Terra, transformando esse sentimento de orgulho em melhores sentimentos. E isso não é possível em uma reencarnação apenas. Então isso deve suceder por reencarnações futuras. O orgulho não se pode abater ou suprimir senão por meio de existências atribuladas, de trabalho e de renúncia, no decorrer das quais a alma orgulhosa reflete, reconhece a sua fraqueza e pouco a pouco vai se permeando de melhores sentimentos. Então é uma caminhada longa que esse espírito deve fazer para retornar e se tornar humilde,
porque a gente sabe que esse é o único caminho de alcançarmos a felicidade eterna, que é através da humildade. Com um pouco de reflexão e sensatez, evitaríamos esses males que o orgulho nos causa, né? Por que permitir que o orgulho nos invada e nos domine, quando basta refletir sobre o pouco que somos? Então, Leon Denis, ele nos convida a fazer essa reflexão. Se somos tão pouco, por que deixar o orgulho tomar parte de nós? Então, ele convida a reflexão. Se o que está me deixando mais orgulhoso, que está fazendo com que eu seja enferma, é o corpo físico ou os nossos adornos que estão inspirando a minha vaidade, o meu orgulho, basta a gente pensar que a beleza tem pouca duração. Uma só enfermidade pode destruí-la da noite para o dia. E a gente sabe também que a beleza, ela vai dia a dia se deteriorando. O tempo tudo consome. Mas se o que me deixa vaidosa e me faz orgulhosa são a minha supremacia sobre a natureza, né? Porque lá fora está uma chuvinha gostosa, muito frio, e eu estou aqui dentro da minha casa. Como se eu pudesse realmente me sobrepor à natureza. Mas a gente sabe que não é bem assim. Se a gente imaginar um mar revolto, um vendaval, um tremor de terra, eu que moro num apartamento, um tremor de terra colocaria abaixo o meu apartamento. Então, muitas coisas podem acontecer na nossa vida que mostram que a gente não tem total controle sobre a natureza. Esse atual momento que nós vivemos, onde um vírus microscópico tem feito mudanças enormes em nossas vidas. Quanta coisa passamos e ainda estamos passando por causa dessa pandemia. Então, Deus nos mostra, basta a gente olhar para o nosso dia a dia, que nós não estamos acima de nada e nem de ninguém. Deus sim está acima de tudo. E Ele nos possibilita aprender com os nossos erros. Nós não vivemos uma pandemia por castigo de Deus, porque Deus nunca nos castiga. Ele só nos dá a oportunidade de estarmos em consonância com a lei natural, com a lei divina. E muitas das vezes, a nossa consciência, muitas das vezes não, todas as vezes, é nossa consciência que nos cobra isso. Por isso ainda sofremos, por isso que ainda passamos por momentos difíceis. Então, quando a gente pensa que a gente é maior em alguma coisa, basta a gente reflexionar, a gente ser sensato do que a gente acha que a gente é bom, que a gente vai perceber que não é bem assim. Não temos por que sermos orgulhosos, temos muito que aprender. Então, nesses momentos, dessas tragédias naturais, ou não, criadas, né, por nós mesmos, todas as distinções sociais e títulos e as vantagens de fortuna medem-se pelo justo valor. Todos nós somos iguais diante do perigo, do sofrimento e da morte. Não tem uma condição social, uma posição ou qualquer outro mérito que eu possa ter que me faça ser diferente de qualquer um dos nossos irmãos diante do perigo, do sofrimento e da morte. Somos todos iguais nesses momentos. Todos os homens, desde os mais altamente colocados até o mais miserável, são constituídos da mesma argila, revestidos de farrapos ou das melhores grifes. Nossos corpos são animados por espíritos da mesma origem e todos vamos nos reunir na vida futura. Aí, na vida futura, somente o valor moral vai ser o que vai nos distinguir. O que tiver sido grande na Terra... Gente, espera aí só um pouquinho. O que tiver sido grande na Terra pode tornar-se um dos últimos no espaço. O mendigo, talvez, aí venha a revestir uma brilhante roupagem. Não menosprezemos, pois, a ninguém. Não sejamos vaidosos com os favores e vantagens que usufruímos, pois não podemos saber o que está nos reservado no dia seguinte.
Chico Xavier foi assim um modelo de humildade. E ele colocava em prática sempre o não despreze ninguém. Então, Adelino da Silveira, ele nos relata em um livro e também numa palestra dele o caso do Jorge, outro ser iluminado e humilde ao extremo. Então, ele conta que Jorge era uma pessoa negra, mal vestida, mal cheirosa, que tinha poucos dentes na boca, tinha até uma litose muito forte, os pés rachados e muito humilde. E ele vinha para ter com Chico na casa da prece e era sempre um dos últimos da fila. E sempre, as reuniões iam até madrugada, mas ele sempre estava com aquele sorriso de gratidão no rosto. Então ele chamava muita atenção por isso. E quando chegava a vez dele, Chico ficava 5, 10, 20 minutos conversando com ele, animando ele, e as outras pessoas ficavam pensando, nossa, mas por que perder tanto tempo com o Jorge? Sendo que tem outras pessoas que vêm de fora, mas Chico dava aquela exclusividade para ele, perguntava para ele como ele estava, ele vinha de muito longe, Chico perguntava como tinha sido a viagem, e ele sempre falava que a vida era boa demais. Apesar de todas as dificuldades, ele sempre estava feliz e sempre agradecia. E aí Chico perguntava para ele o que ele mais gostava na viagem, né? E o que ele veio fazendo na viagem. Ele contava que vinha observando as árvores, as flores. E Chico perguntava para ele o que ele mais gostava. E ele falava que era o azul do céu, porque ele tinha a impressão que nosso Senhor Jesus Cristo estava lá, observando ele. Então, Chico sempre dava uma ajuda, pedia para ele declamar uns versos e ele voltava para casa. Então, a Adelino conta que sempre teve vontade de ajudar de alguma forma e nunca tinha feito. Numa bela noite, Jorge desencarna, sofrido, sozinho e esquecido de toda a sociedade, mas Chico conta para eles que Jorge tinha sido acolhido nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha sido afagado e levado para os planos espirituais no seu colo. Então a gente vê que Jesus não desampara ninguém. A gente nunca perde por ser humilde. Jesus está sempre olhando por nós e nos fortificando e nos fortalecendo nas nossas dificuldades. Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá 3 exemplos também. E a gente vê nesses exemplos como em cada um desses casos ele traz um ensinamento de Jesus e uma forma de superar o orgulho. Eu vou pedir licença para vocês para ler. O primeiro caso fala assim, ó. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome e tu vais curvada ao peso de tua cruz humilhar-se para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Então aqui a gente está vendo um exemplo de fé. Ele fortalece esta mãe e ela nos dá um exemplo de fé quando ela se humilha e vai atrás de matar a fome dos seus filhos, porque ela tem fé que ela será atendida. A outra história é: e tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com as venturosas da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica. Ó, cala-te, criança, se soubesse quantas lágrimas e dores
inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados. Quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa. Preferias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te puro aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as tuas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo nesse mundo, onde ficarias perdida e aguardar a punição no outro. Então aqui, nessa história, ele vem nos trazer a importância da esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de não nos envolvermos com as coisas deste mundo que são passageiras e que muitas delas vão trazer para nós muito mais danos do que benefícios. A gente costuma achar que a grama do vizinho é mais bonita que a nossa, mas a gente não sabe o tamanho do trabalho para que fosse assim. Então, muitas das vezes a gente pensa que a nossa vida podia ser melhor, que aquele que não faz a metade do que eu faço tem uma vida mais tranquila, tem uma vida melhor do que a minha, mas a gente não sabe exatamente do que se trata. A gente não sabe exatamente quais são as verdadeiras intenções. Então, que a gente tem esperança na nossa vida, que ela é o que eu preciso para ser melhor. Esperança que, fazendo a minha parte, a minha vida futura vai ser melhor. Até a minha vida aqui. Se a gente é resignado, se a gente é humilde, os nossos problemas ficam menos difíceis de superar. E na última ele fala assim: todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas de vossos irmãos, podendo que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso caridade. Mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-los compensar? Suportar com coragem a humilhação dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então, aqui a gente vê a caridade da gente suportar, né, as injustiças, entendendo que aquele que me causa injustiça é o que ele pode dar, é o momento dele. E se o meu proceder é reto, é certo, eu tenho que esperar de Deus a colheita disso. Então, é ser caridoso. Então, a gente vê aí fé, esperança e caridade, o caminho certo para a gente chegar a Deus. O bispo de Argel, Adolfo, ele vem completar a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, puxando a nossa orelha mesmo. Ele vem mais incisivo, nos dizendo que tudo que sofremos hoje é consequência das nossas escolhas. Nosso orgulho, nossa vaidade, todos os vícios que ainda se encontram nos nossos corações, nos fazem chegar até aqui, nos fizeram chegar até aqui. Se estamos sofrendo, se estamos padecendo de alguma dor, de algum mal, de alguma injustiça, tem a ver com as nossas escolhas em vidas passadas ou até nessa mesmo. Então ele nos mostra que o caminho para superarmos tantos males é nos aplicarmos em destruir o orgulho. E a gente, quando coloca em prática a fé, a esperança e a caridade, que são virtudes, elas nos ajudam a destruir esse orgulho. E a gente só consegue colocar em prática quando nós tornamos como regra infalível do nosso proceder a lei do Cristo, que foi o Espírito mais puro que esteve na Terra e veio aqui nos mostrar todo o caminho que devemos percorrer. Lacordaire termina sua mensagem dizendo para tomarmos coragem, apesar de tudo que fizemos errado até aqui, apesar de todos os nossos erros, apesar do nosso orgulho, da nossa vaidade, que a gente tenha coragem de destruir esses sentimentos. Ele pede que acordemos o nosso coração, porque Deus nos dá infinitas provas do seu amor e benevolência. Deus permite que espíritos superiores
venham nos esclarecer sobre a vida futura e apresentam a nós os caminhos de Jesus, como sendo o caminho para nos levar ao Pai. O caminho é sermos generosos e caridosos. A partir do momento que eu faço o bem com humildade, vamos destruindo os altares que levantamos para o orgulho, que é o nosso bezerro de ouro. Né? Quando Moisés subiu ao monte, as pessoas se afastaram da lei de Deus e, para que pudessem adorar alguma coisa, doaram as suas joias para a construção do bezerro de ouro. Nós hoje não doamos o nosso ouro, nós doamos o nosso tempo, o nosso sentimento, a nossa dedicação e construímos esses altares em forma de bezerro de ouro com o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente, através das nossas mazelas, a gente acaba construindo um Deus permissivo para aquilo que me é importante, né? E que não é o certo. Então, Lacordaire vem nos dizer para a gente realmente sermos mais caridosos, sermos mais generosos, sermos mais benevolentes, que assim, quanto mais virtudes construirmos no nosso coração, menos orgulhosos nós seremos. O caminho é isso, é construir a nossa humildade, que é contrário ao orgulho, através da caridade, da generosidade. Sejamos cristãos verdadeiros. Estamos passando por um momento de transição e não dá mais tempo de continuarmos errando como erramos em vidas passadas. No último ou penúltimo livro de Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos dá notícia de o que está acontecendo no plano espiritual. E muitas das pessoas que estão desencarnando não vão reencarnar mais no planeta Terra. Esses espíritos estão passando por uma quarentena no plano espiritual e já estão sendo direcionados para esse novo planeta. Isso não é um castigo de Deus. Isso é mais uma benevolência de Deus, nos dando a oportunidade de seguirmos a nossa caminhada num planeta que está no mesmo nível de vibração do nosso. Então, ainda temos tempo de permanecer aqui. O Evangelho parece que foi escrito para esse momento, né, de tão atual que ele é. Eles falam que os espíritos, Deus deixou os espíritos virem falar conosco, nos trazer tantas lições importantes para que a gente se prepare para esse momento, para que a gente esteja preparado e desiludido do que está acontecendo. Então, se a gente quer realmente permanecer num planeta de provas, de regeneração, deixar esse planeta de provas e expiações, nós temos que mudar a nossa atitude. Nós devemos combater com todas as nossas forças o orgulho, porque senão não vamos ficar aqui. Nós vamos ter que ocupar outro planeta, vamos para lá, sim, viver sem água, sem luz, sem água encanada, sem luz elétrica, sem internet. E será que nós vamos estar preparados para isso? É difícil, né? Quando a gente conhece alguma coisa melhor, é difícil a gente abrir mão. Então, o chamado é esse, que façamos agora a nossa parte, porque ainda dá tempo. Os mentores estão aí, estão chamando a nossa atenção e o caminho de Jesus é o melhor para a gente seguir. E para finalizar, eu estava olhando na internet e eu achei um ditado muito legal e quero compartilhar com vocês. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso e tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha, e certamente estaria isolado. Então, que a gente possa pensar nisso, que possamos realmente nos tornar um mar, que nossa vida se torne um mar, onde a gente se faça humilde, que a gente se coloque abaixo daqueles que se sentem melhor, abaixo de todos aqueles que estão conosco, para que a gente possa saber receber
receber e tudo que possamos receber possa nos ajudar a ser melhores. Que possamos ser humildes a ponto de reconhecer que um irmão pode ajudar o outro. E assim nós nos tornaremos um mar imenso, poderoso, grande, para que possamos servir ainda mais. Não para sermos melhores do que ninguém, mas que possamos servir, que possamos ser servos humildes de Jesus, que é isso que Ele conta conosco neste momento, que possamos ser servos, que possamos ser Jesus personificado na vida daqueles que estão ao nosso redor. Num momento tão difícil, onde um gesto, uma palavra, uma mensagem pode fazer toda a diferença na vida daqueles que estão ao nosso lado. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos a cada dia que é colocado em nossas mãos, os aprendizados, para que possamos aprimorar o nosso espírito e possamos alcançar cada vez mais o degrau para subirmos até vós. Ensina-nos sempre, Senhor, e que essa lição de hoje sobre a humildade possa entrar em nossos corações de verdade, que possamos praticá-la a todos os nossos irmãos. Que seja feita a sua vontade hoje e sempre, para todos nós, que assim seja. Muito obrigada. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.